inspirado, né? Bora lá, amados. Então, página número 3 e na Bíblia, Gênesis, capítulo 1, verso 1, 26 e 27. Bom, os irmãos podem ficar à vontade, tá? Antônio já conheço de uma longa data, né, Antônio? Então, fica à vontade aí, os irmãos também, tá bom? Pode participar da aula, pode perguntar a qualquer momento, pode interromper, tá bom? Pergunta fácil, faz muito difícil, não, eu também assusto. O aluno chega fazendo pergunta difícil assim, eu já, né? A irmã Kelly já é nossa aqui, né? Então, já tem participado de algumas aulas, agora oficialmente, né? Graças a Deus, glória a Deus. Vamos lá, amados. Página de número 3, capítulo 1, Antropologia Geral. Vou fazer uma leitura só para a gente ter aqui uma noção, depois a gente lê a Bíblia e aí parte para o nosso diálogo, tá bom, irmãos? Conversa que a gente tem aqui. Não é aula, não tem aula aqui. É uma conversa, né? Uma santa conversa, né, irmãos? É verdade. Um diálogo bom aqui, às vezes sai, né? Então vamos lá. Antropologia Geral. Por mais isoladas entre si que tenham vivido as diferenças das sociedades humanas, sempre souberam, salvo raríssimas exceções, que além de suas fronteiras havia outros homens que viviam de forma diversa, cuja pele era talvez de outra cor, que não adoravam os mesmos deuses, que pensavam de outra maneira. A curiosidade de conhecer esses homens e povos diferentes, entre aspas aí, né, motivou o nascimento da antropologia, que atualmente não estuda apenas os outros, mas todos os seres humanos. Então, os conceitos gerais aí de antropologia. Entre muitas ciências que têm por objeto o ser humano, a antropologia, que é a ciência do homem, né? Ou seja, a parte da ciência que estuda o homem, o próprio termo aí já diz isso, né? Anthropos quer dizer homem, e logia, tudo que é logia você já sabe que é estudo, né? Então, estudo do homem ou a respeito do homem, né? Segundo a etimologia, então, o estudo do ponto de vista das características biológicas e culturais dos diversos grupos em que se distribui o gênero humano. Pesquisando com especial interesse exatamente as diferenças, o nascimento da antropologia como ciência ocorreu a partir dos grandes descobrimentos realizados por navegadores viajantes europeus. A curiosidade de conhecer povos exóticos, de saber como viviam e pensavam homens de culturas tão distantes da europeia, de descobrir que aspecto físico e costumes tinham, levou à classificação e ao estudo dos dados recolhidos em loco, quer dizer, no local, né? Isto é, no lugar de origem, por exploradores, comerciantes, missionários, chegados àquelas terras longínquas. Então, os primeiros antropólogos tinham como característica comum a distância do objeto de seu estudo, o qual consistia sempre em homens pertencentes a culturas distintas da europeia e delas geograficamente afastadas. A moderna antropologia, no entanto, estende sua pesquisa às sociedades industriais e até mesmo às grandes concentrações urbanas. Ou seja, irmãos, hoje se estuda o homem já em diversos meios sociais, né? Só que a gente vai estudar a antropologia mais específica, porque não existe só a antropologia bíblica, existe a antropologia como ciência no geral, que vai estudar o ser humano, mas não no viés, não na perspectiva bíblica, tá bom? Só que nós vamos estudar o homem do ponto de vista teológico bíblico. Então nós vamos ter a fonte nossa, ou as fontes nossas serão as informações bíblicas, tá? Então a gente, porque de repente vocês podem ler alguma coisa, ver, escutar alguma coisa, falando de antropologia, mas dependendo da pessoa que está abordando, ele não vai ter pressupostos bíblicos. Por exemplo, a antropologia que não é bíblica não vai considerar que o homem é criação de Deus, né? Que tem essa imagem e semelhança de Deus. Vai tratar o homem como um animal mais evoluído, como é a ciência que é estudada, que é apresentado nas escolas, como por exemplo a macroevolução, a microevolução, o homem vindo do chimpanzé, né? Então são essas informações que a antropologia vai usar. Nós não, nós vamos usar então a antropologia bíblica. É por isso que eu quero pegar Gênesis, capítulo de número 1, verso 26 e verso 27, onde tudo começa, né? Então a gente já parte do pressuposto que o homem é criação de Deus, foi criado, foi formado por Deus, a sua imagem conforme a sua semelhança inclusive. Então Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, quem achou pode ler, por favor. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra, sobre toda a terra
e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Isso, nós vamos estudar o que é imagem e semelhança de Deus, o que isso quer dizer, tá certo? O que Deus tem e só comunicou ao ser humano, ao homem, e a ninguém mais. Então a gente vai discutir o que é isso. Nós vamos discutir também a questão do homem, a sua condição, né? A sua posição, porque há extremos nesse sentido. Tem gente que pensa que, ou tem ser humano que pensa que ele é melhor do que outro ser humano. E aí a gente vai ver que ser humano, na ótica de Deus, todos, sem distinção, eles têm o mesmo valor, a mesma importância. Jesus morre por todos. E aí há uma grande diferenciação que nós fazemos, né? Por exemplo, classe social. Então, quem é de uma classe social mais elevada acha que tem seres humanos inferiores, né? E alguns nem veem outros como pessoa digna da humanidade. Por exemplo, já foi, inclusive, irmãos, a questão de gênero, né? A gente já teve culturas onde o homem olhava para a mulher e não havia nem como um ser humano. Tinha uma época aí na sociedade humana, na história humana, melhor dizendo, que assim, a pessoa contava: eu tenho tantas cabeças de gado, eu tenho tantos escravos e tantas mulheres. Então eles contavam como sendo objetos. Olha só que absurdo, nós já chegamos. A mulher como mulher? Sim, a mulher, o negro, né? O negro já foi considerado que não tinha alma, que não era ser humano. A gente está falando de história humana. História humana. Então os escravos, eles eram comercializados como propriedade da pessoa. E as mulheres também, da mesma forma. Então mulheres, então a gente percebe que há uma diferenciação já de cor de pele, de classe social, de gênero, né? Tem gente que acha que só porque tem uma conta bancária gorda, né, mais dinheiro do que o outro, acha que ele é melhor do que o outro, só por conta disso. Então vocês percebem, irmão, onde nós conseguimos chegar em achar que tem seres humanos e seres humanos diferentes uns dos outros, e a gente percebe que aqui não. A Bíblia vai colocar o ser humano como, não é nem na individualidade, vai tratar ele como raça humana, inclusive, né? Deus criou quem? A humanidade. Então nós temos ainda uma sociedade machista que faz diferenciação, por exemplo, de homem e de mulher. As mulheres ainda ganham menos com a mesma profissão, não é? Ainda nós temos esse preconceito, ainda nós temos essa distinção. Então há homens que pensam que a mulher é inferior a ele. Olha que coisa terrível. Mas por que se tem tudo isso? Aí a gente vai estudar também, porque o homem, em dado momento, ele caiu em pecado, ele rompeu com Deus, e daí que vai derivando todos esses atos, esses pensamentos, esses sentimentos, que é pecaminoso. Então a gente vai lá para o começo, onde Deus cria todas as coisas, onde Deus cria inclusive o homem, e aí a gente vai ver qual é a finalidade do homem. Para que o homem foi criado? Porque existe uma finalidade. O homem, ele foi criado por Deus com uma intenção, não é? E aí a gente percebe que hoje o homem, ele vive fora dessa intenção de Deus, a não ser os regenerados, os salvos, os alcançados por Deus. Aí esses não, né, irmão? Esses são humildes, esses consideram todo mundo igual. Mais ou menos, né, Alice? Mas deveria, né, irmão? Então a gente vai estudar também a proposta do Evangelho para resgatar, tá certo? Essa queda, né? Essa ruptura, essa degeneração humana. Então a gente também vai estudar sobre essa questão. Mas vamos lá. Então Deus cria o homem a sua imagem, conforme a sua semelhança. Eu já fiz essa pergunta em outras ocasiões, mas tem alunos novos. E também eu fiz, e vocês não devem lembrar na ocasião que eu fiz, então eu faço de novo a mesma pergunta. O que seria a imagem e semelhança de Deus no homem? O que é? Que só Deus tem e repartir isso com o homem? A pergunta que eu fiz agora. Não vale nota, pode falar, se errar, não tem problema. Os irmãos que estão chegando assim ficam meio assim, mas vocês já devem estar mais à vontade, hein? Eu perguntei primeiro, tu fez uma pergunta. O que seria o caráter? São características, mas quais seriam as características? Virtude? Que tipo de virtude? Amor, vontade, misericórdia.
Então são virtudes, né? Será que é isso? Mas o que? O que vocês já ouviram em pregações, em escola dominical, em ensinos, inclusive, a respeito desse assunto? O que falaram assim? Ah, Deus é isso e o homem também. Deus tem isso e o homem também. Tá. Quais atributos? A Vontade? Diga, Analice. Fale e não te cales. Eu deixo você falar. Só estou lembrando dos incomunicáveis. Dos incomunicáveis, né? Então, os incomunicáveis são aqueles que Deus não reparte com ninguém. Onipotência, onisciência, onipresença, né? Então isso só Deus tem. Deus não deu isso para ninguém, né? Senão até formaria outro Deus. E aí ficaria esquisito esse negócio. Mas o que Deus tem? Vontade. Ele é inteligente também, né? Deus tem intelecto, o homem também tem. Deus tem sentimentos, o homem também tem. Porque Deus é uma pessoa, irmãos. Tá? Então a gente precisa também entender isso. Olha como é importante nós sabermos, nós temos algumas informações a respeito de Deus. Quem é Deus? Suas características, porque a partir dessa compreensão, aí fica mais fácil a gente também comparar essa imagem e semelhança, porque Deus é uma pessoa. Aliás, Deus é constituído de 3 pessoas iguais, mas não são a mesma pessoa. É Pai, é Filho e é o Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Filho. Mas os 3 são um. São um na essência, mas são 3 pessoas distintas, mas da mesma essência, coiguais, eternas, criadoras, sempre existiram. É complicado, né, a gente falar de Deus, porque vai para além da capacidade humana de conceber isso na ideia. Não tem como, mas a gente já sabe, Deus é uma pessoa. Por que Deus é uma pessoa? Por que o ser humano é uma pessoa? Por que os animais não são uma pessoa? O que é necessário para se caracterizar uma pessoa? Alma? Os animais têm. A gente pensa, né? Logo existe. Logo existe, eu ia falar isso. Penso logo existo, na verdade, é a percepção da autoexistência, consciência de si e do outro. Deus tem isso também. Os animais não têm. Eles não sabem que existem um outro. Eles não têm consciência de si. Os animais não têm. Eles têm alma como fôlego de vida, mas não como psique, não como psicológico, como inteligência, não como capacidade de raciocínio. Os animais não. Tem corpo também. Agora, diga, passou a cola para outra, diga. Olha só, irmão, o que é necessário para ser uma pessoa? Então precisa ter inteligência, não é? Intelecto, precisa ter vontade, volição, e precisa ter sentimentos. É por isso que nós falamos que o Espírito Santo é uma pessoa, não como os testemunhos de Jeová que diz que é uma força ativa de Deus, que emana de Deus. Não, é uma pessoa, porque o Espírito Santo aparece nas Escrituras como sabendo, tendo inteligência, como tendo vontade, dando ordem, expressando a sua vontade, como tendo sentimentos, inclusive se entristecendo em algumas ocasiões. O Espírito Santo é uma pessoa, Deus é uma pessoa, o ser humano é uma pessoa por causa disso, porque tem vontade, porque tem inteligência e porque tem sentimentos. Os animais não, nada disso tem, embora pareça, né? Às vezes a gente fala, nossa, que inteligente esse cachorro, olha, está triste o animalzinho. Parece que ele tem vontade. Não tem. Os animais são diferem do ser humano nessa questão, porque é colocado neles algo chamado de instinto. O instinto, cada animal tem o seu. Eles fazem o que fazem, não é como fruto de um pensamento, de uma decisão. Os animais não podem decidir nada além daquilo que já está colocado na sua natureza. Por exemplo, o gato, ele não pode comer alpiste. O passarinho, ele não pode tomar leite. Mas o que? Me ajuda aí. A baleia não pode comer uma picanha, ainda que tenha 2 dedos de gordura mal passada. Não pode, né? Não pode. Não pode também nem sair da água. Eles morrem de fome, mas não comem se você colocar ali, porque não pertence à sua natureza. Agora o ser humano come o alpiste e chama de linhaça. Isso faz bem, parece, né? A picanha nem se fala. E se o negócio é apertar, come o passarinho, o gato, a carne do cachorro, da baleia, come tudo. É um negócio fenomenal. Mas o animal tem instinto e o animal não aprende nada de novo, só até 2 anos de idade. O que ele aprende ali como instinto, ele é uma repetição das mesmas coisas. O ser humano não. Ele tem uma capacidade
infinita. Ele, até a hora da morte, ele tem capacidade de aprender algo novo, de perceber algo novo, de amadurecer, de crescer. É um ser em construção, né? Não nasce pronto, inclusive. Ele é um ser em construção. Ele vai aprendendo, ele vai percebendo quem é Deus. Aliás, nós não nascemos gente no sentido dessa compreensão toda. Nós aprendemos a ser gente. O ser humano aprende a ser gente. Tanto é que o ser humano recém-nascido, deixado sem cuidados, morre. Olha só. Agora você pega aí um cachorro, nasceu, ele vai se virar, pode ter certeza. Vai dar um jeito. Qualquer animal, não é tão dependente quanto o homem. Talvez já seja uma humilhação que Deus impõe ao ser humano para ele saber que ele não é suficiente, que ele precisa dos outros, que ele pertence a uma família chamada de raça humana, uma família estendida, não é, irmão? Que aí a gente já vai quebrando os egoísmos, a autossuficiência, a soberba, a arrogância. Então quem é este homem? Bom, tem hora que ele pensa que é o próprio Deus, tem hora que ele pensa que é a última bolacha no fundo do pacote, a Coca-Cola gelada no deserto. Quebrada. A última quebrada. Quebrada, esfarelada, né? Então assim, quem é o ser humano? Quem fez essa pergunta? Foi o próprio salmista, no Salmo 8, verso de número 3. Eu ainda não falei nem defini o que é a imagem e semelhança de Deus, tá? Então, dá um apanhado geral aqui. Pode fechar a porta da graça lá. Entrou. Tu já leu, Analice? Puxou na memória? Acho que puxei na memória. Tem até um louvor que fala sobre isso. Tem 8 e 3, verso 3. Alguém vai acompanhar aí, nego, com o Anderson? Vai acompanhar aí os dois? Ou coisa boa, mano? Tá aí na página 4, mas agora a gente está na Bíblia, tá? No Salmo de número 8, versículo de número 3, né? Alguém pode ler, por favor? Quando olho para o céu, que tu criaste, para a lua e para as estrelas. É Salmo, né? Salmo 8, verso 3 e 4, eu acho. Que puseste 4, os seus lugares, quem é simples ser humano para que penses nele? Quem é um ser mortal para que te preocupes com ele? É isso? Isso, exato. No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Olha que coisa interessante. Ao mesmo tempo que o salmista questiona quem é o homem em comparação em toda a grandeza da criação de Deus, planetas e tal, quem é esse homem? Na dimensão, no tamanho, nossa, é infinitamente menor, irmão. Você pega só o planeta Terra, não estou falando de universo, de galáxias, não. Pega o planeta Terra, pega um ser humaninho dentro desse planeta Terra, de dimensão, ele é infinitamente menor, não é? Nessa comparação, quando eu vejo a obra das tuas mãos, os céus que criaste, quem é o homem mortal para que te lembre dele? Só que ao mesmo tempo o salmista diz assim: só fizeste um pouco menor do que o Senhor mesmo. Então, ao mesmo tempo que ele é pequeno, ao mesmo tempo ele tem um valor enorme. Todo ser humano tem um valor dentro de si. Isso é intrínseco no ser humano. Todo ser humano, ele vale mais do que o mundo todo, inclusive perdido, vai dizer o texto bíblico lá no Novo Testamento, né? Um ser humano salvo vale mais do que todo. Inclusive, outro salmo vai dizer que ainda que a gente conseguisse todos os recursos desse mundo, dessa terra, ouro, minério, toda a criação, não seria suficiente para salvar um ser humano, porque um ser humano vale mais do que tudo isso. Então, ao mesmo tempo que ele é pequeno, ele também é muito valioso. Por quê? Porque ele é a imagem e semelhança de Deus. É por isso que todo ser humano é digno, só pelo fato de ser humano. Precisa ser respeitado na sua dignidade, porque ele contém, ou nele contém a imagem e semelhança de Deus. Deus o criou como a coroa da criação, né? Que vai dizer a Bíblia. Deus o criou totalmente distinto de toda a sua criação, porque toda a criação que existe foi com a palavra de Deus, foi com a fala de Deus. Agora o ser humano não, Deus colocou as mãos, formou, criou. Olha que coisa interessante, não é? E aí quando ele forma, ele cria do pó da terra, ele sopra das suas narinas um fôlego de vida. Então vem a alma e vem o espírito, e a gente vai estudar dessa constituição humana, né?
parte material e parte imaterial, tricotomia, dicotomia, a gente vai falar sobre essas coisas. Só que eu quero voltar na questão então, que valor é esse que esse ser humano tem? Que imagem e semelhança é essa de Deus? O que quer dizer isso? Será que é só a inteligência? Será que é só a vontade? Será que é só o sentimento? Será que é só que o Deus tem a consciência de si do outro, que o ser humano também tem? Será que é a capacidade criativa, né, que Deus tem e o ser humano também tem semelhante a Deus? É impressionante, né? O ser humano assim cria, não no sentido como Deus, porque Deus ele cria do nada, mas o ser humano é impressionante. Ainda mais se o ser humano é brasileiro, né? Aí cria cada coisa. Criativo o ser humano brasileiro, não é? É que ele chama de jeitinho, né, irmão? A gente chama de gambiarra. Então o que acontece? O que é a imagem e semelhança de Deus? Porque vamos colocar, se são essas coisas, os anjos também têm, não tem? Os anjos não são inteligentes, não têm sentimento, não têm vontade, não têm consciência de si do outro. Os anjos também não têm essas características que nós falamos, mas a Bíblia não diz que os anjos eles são imagem e semelhança de Deus, não diz. A Bíblia só diz que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Então não são essas coisas. Também, mas não é o diferencial. Então o que seria? O que só Deus tem, ou só Deus é, melhor dizendo, e o ser humano também compartilha disso? Amor, será? Deus não é amor? É amor, também. Mas será que é isso? Isso mesmo? Não tem alguma coisinha a mais aí? Vamos voltar. Deus é o quê? Uma pessoa, mas não é uma só, são três. Nós também somos três. Então nós experimentamos o que Deus experimenta, ou seja, sendo um é mais do que um. Então nós temos essa complexidade, nós somos um, mas somos mais do que um, tanto na individualidade quanto na coletividade. Calma que vai ficar um negócio claro. Eu tenho que partir do complexo para o simples, né? Então Deus, eu vou colocar as questões, depois a gente vai explicando cada uma delas. Deus é uma família então, não é? Pai, Filho e Mãe. Alguns se escandalizam, se coloca a figura feminina no Espírito Santo, mas isso é bíblico, porque é Ele que gera, Ele que gerou Jesus inclusive, Ele que gera, não tem nenhum problema. Se a gente coloca o pai e o filho, que família é essa que tem pai e filho e não tem mãe? Agora, por uma mentalidade machista, é absurdo você colocar o Espírito Santo uma figura feminina, porque a gente entende Deus Pai, ele tem gênero e é homem. Não, Deus está expressando a questão da família, onde tem que haver então o pai, né, o macho, a fêmea e o filho. Olha só, inclusive pinturas antigas vão descrever o Espírito Santo numa figura feminina, quando pinta a Trindade na representação poética, etc, né? Mas para nossa cabeça machista, teólogo, pastor, evangélico, pentecostal, ou reformado, sei lá, a gente vai, que negócio estranho isso é heresia. Não é. Deus é uma família, e Ele cria o quê? Outra família. Ele então é um, e sendo um, experimenta ser mais do que um, então cria também um ser que tem essa complexidade. Quem nunca, na sua individualidade, olhando para o espelho, falou consigo mesmo? Quem nunca discutiu consigo mesmo? O salmista, no Salmo 42, verso 5, diz assim: por que te abate a minha alma? E por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, eu ainda o louvarei. O salmista falando consigo mesmo. Quem nunca teve essa impressão de falar consigo mesmo? De falar, calma, calma, não faz isso, né? Calma, se acalma aí, falando consigo mesmo. Não é que está doido, não. É que tem essa complexidade que parece que a gente é um, mas é mais do que um. Eu estou falando da individualidade. Nós não somos só essa carcaça, né? Esse amontoado de ossos, de carne, uns mais do que outros. A gente não é a questão de pele, de músculos, de tendões, de ossos. A gente é mais do que isso. A gente é mais do que o corpo. Acho que é o Drummond de Andrade, que é aquele poeta interessante, que nunca casou. Me perguntaram um dia por que ele nunca casou. Se assim, eu prefiro deixar centenas esperançosas do que só uma frustrada. Isso foi a resposta que eu acho interessante. Mas ele vai abordar a questão do ser humano. Quem é o ser humano na ótica poética de Drummond de Andrade? É um cadáver irradiado.
para ele todo ser humano é um cadáver adiado. Ou seja, nesse corpo aqui biológico, ele vai morrer. Então ele é adiado. É um cadáver andando aí, tá certo? Mas é um cadáver adiado, então na ótica dele, né? Então o ser humano é mais do que isso, irmãos. Porque quando o ser humano biologicamente morre, há uma parte material nele, há um espírito nele, há uma alma, há uma consciência. E essa consciência, ela vai para a eternidade. Porque esse ser humano, ele partilha também de um espírito que veio de Deus, né? O que diz o Eclesiastes, lá no capítulo 12, no finalzinho, né? Vai dizer que quando o homem morre, o corpo volta ao pó, de onde veio, e o espírito volta a Deus que o deu. Olha só que coisa interessante. Então essa parte material, biológica, que é perecível, que vai se desfazendo, quanto mais a idade vai chegando, a gente tem a consciência disso, né? As coisas vão caindo mesmo, não tem jeito. Parece que para a mulher a lei da gravidade é mais cruel. A Bíblia diz isso, né? Que a glória do homem é como a flor e a erva, cai a flor e murcha. Então, é o que a Bíblia vai dizer a respeito do ser humano. Então a morte vai chegando, irmão. Nós já nascemos morrendo. A gente já nasce com células morrendo. Não é verdade? Então o menino nasce lá novinho, bonitinho e tal, mas ele já está morrendo ali. A biologia já vai ali entrando vai se desfazendo. E quando morre de fato, nossa, irmão, 2, 3, 4 dias começa a cheirar mal. Aliás, olha o ser humano, fica 6 horas sem tomar banho e já cheira mal. 6 horas. É que a gente assim prolonga por causa dos cremes, dos perfumes, não é não? Mas então a gente já percebe que tem alguma coisa já aqui se deteriorando. Olha só, então depois do pecado esse negócio piorou muito mais ainda, vai se desfazendo. Talvez antes do pecado não tinha essa aceleração, ou nem tinha essa possibilidade, porque o homem partilhava só de vida, e vida de Deus. Mas quando entrou o pecado, entrou a morte passou por todos os homens, é por isso que todos morrem, porque todos nós somos afetados pelo pecado, já nascemos morrendo, né? A morte para nós já é uma realidade desde o nascimento. Olha que coisa terrível. Mas o que acontece para não perder o fio da meada aqui, será que eu já perdi? A imagem e semelhança de Deus, então Deus cria. Essa questão então nós não somos apenas a aparência, o corpo, então tem dentro de nós um espírito, é eterno, não é? Então Deus criou esse ser que é complexo, que somos nós, a semelhança dele. Lógico que ele é uma complexidade infinitamente maior do que a nossa, mas nós temos uma complexidade, não é simples. O ser humano não é um negócio assim tranquilo, não é? Existem as crises, irmãos, então, nossa. E o psicológico afeta o corpo. Tem gente que fica doente sem doença, porque o psicológico dele é tão abalado que afeta o corpo. Nós chamamos isso de doenças psicossomáticas. Doença que foi criada aqui e afeta aqui tudo. E afeta. E como? E tem curas que vêm inclusive por uma cabeça boa. Tem gente que adoece por abrigar sentimento no seu coração. Irmãos, tem gente que desenvolve úlcera, câncer, por conta de ódio. Olha só que complexidade, onde o psicológico afeta o corpo. Já pensou? Eu lembrei agora de uma frase das pessoas que desejam mal para as outras, né? Aquelas pessoas que é vingativa. É uma pessoa que é vingativa, que deseja mal para os outros. É a mesma coisa de uma pessoa que toma um copo de veneno esperando que a outra morra. Então faz mal para a pessoa isso. A amargura, o ódio, a cólera, isso vai fazendo mal, né? Essas coisas vão matando literalmente o corpo, inclusive. Olha que complexidade que a gente está falando do ser humano. Então a gente já percebeu que Deus é complexo, o homem é complexo. Que Deus é uma pessoa, mas aliás, sendo mais de uma pessoa, compartilha essa complexidade de sendo um é mais do que um, e o homem também. Deus é uma família e criou outra família. Aqui que é o ponto que eu quero chegar. Deus é uma família e criou outra família. E essa família chama-se de humanidade. Eu estou falando sempre da criação, esquece o pecado, vamos lá no comecinho, depois que a gente vai ver essa bagaceira toda que deu aí depois do pecado, tá certo? Mas quem Deus cria? Uma família. E essa família, ela é uma família nuclear, que a gente chama hoje, e depois passou a ser estendida. Nuclear porque era constituída de 2 pessoas, chamada de
Adão e Eva. Quem concorda? Homem e mulher. Quem concorda? Macho e fêmea. Macho e fêmea. Aí está se aproximando mais ainda, agora sim. Aí chegou no mundo bíblico, que é macho e fêmea. Deus não criou o Adão nem a Eva. Ah, desculpa, não criou a Eva. Criou o Adão. E chamou o Adão de macho e fêmea. Ó, Deus criou. Vamos ler o texto bíblico? Agora eu quero uma versão que tenha isso. Será que a gente vai ter no nosso meio? Uma versão que tem. Então, primeira não. Gênesis capítulo 5, verso 1, 2. É porque eu não quero assim, a maioria vai estar. Deus criou o homem, né? Eu não quero essa expressão homem, eu quero humanidade. Aqui o meu está assim. 5, 1 e 2. Gênesis capítulo 5, verso 1 e 2. Pode ler? Pode, por favor. Esta é a lista dos descendentes de Adão. Quando criou os seres humanos, Deus os fez parecidos com ele. Deus os criou homem e mulher e os abençoou e lhes deu o nome de humanidade. Humanidade, essa é a versão que eu queria. Porque a maioria vai estar. Me chamou de homem, né? A maioria vai estar de homem. Então vamos ler com mais paciência, só para a gente entender. Posso reler aqui? Esse é o livro das gerações de Adão, é o verso 1 do capítulo 5, né? No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Olha que coisa interessante. Então, a semelhança de Deus, macho e fêmea os criou, os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Ou seja, criou macho e fêmea e chamou o nome deles de humanidade, que é a sua versão, né? Então, a nossa está homem, mas o original é Adam, que quer dizer humanidade. Então criou macho e fêmea e chamou o nome desse macho e fêmea de humanidade. Verso de número 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. Então o verso 3 já está denunciando que o homem já não é capaz de gerar um filho segundo a imagem e semelhança de Deus, porque ele perdeu. Então o verso 3 está denunciando que houve a ruptura já. O verso 1 e 2 está falando da criação de Deus, que criou o macho e fêmea, chamou de Adão. Só no capítulo 3 de Gênesis, depois do pecado, é que o Adão homem vira-se para Adão mulher e diz: o teu nome é Eva. Então não foi Deus que deu o nome da mulher de Eva, foi o Adão. Por quê? Porque via ela como outro e não como ele mesmo. Já não tinha mais a unidade, que é Deus. Mesmo Deus sendo uno, é trino. O homem também, ele era um, só que era composto. Porque quando Deus cria o homem, aí vai criar a mulher a partir do homem, aí o homem olha para a mulher e diz: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Quem pode ser osso do meu osso e carne da minha carne? Eu. Então o homem, quando via a mulher, se via nela, numa versão feminina. Naquilo que ele não tinha, Deus cria essa adjuntora, essa mulher idônea, essa auxiliadora, essa outra parte dele que ele não tem e colocou na mulher. Então tem coisas que a mulher tem e o homem não tem, e eles se completam. E eles então juntos formam a humanidade, a chamada uma só carne. Na ótica de Deus, é uma só carne. Olha como é difícil a gente compreender isso, irmãos, porque hoje a gente vive numa desarmonia tão grande, uma divisão tão grande. São dois indivíduos diferentes. Mas não eram dois indivíduos, era uma só carne. Agora nós estamos do jeito que já gosta, né? É. Cada um com seu egoísmo, cada um com Exato. seu individualismo. Exato, cada um por si e Deus por ninguém. Porque Deus não é pela divisão de ninguém. Então nós criamos as divisões. Nós criamos essa questão de individualidade. Irmãos, a individualidade é satânica. Porque o que Deus cria, Ele cria para, primeiro, uma família. Na família existe harmonia. Onde está a bênção de Deus? Onde está a vida ordenada por Deus? Onde está o óleo sendo derramado na cabeça do sacerdote que vem até o corpo todo e até o pé e a orla das suas vestes? Onde está? Na união. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. União, né? Uno. A igreja, por exemplo, é uma, é santa, é apostólica e católica. A confissão da igreja protestante na história é essa: a igreja é una, só existe uma igreja, mas nós conseguimos fazer um monte delas.
não é não? Sim. E dentro de uma denominação se derivou muitas outras. Não se tem. Hoje as igrejas históricas, inclusive, nossa, você vê as divisões, não tinha isso. Era aquela, né? Uma batista aqui, na China era a mesma, nos Estados Unidos era a mesma, uma presbiteriana aqui era a mesma, anglicana, metodista, as históricas eu estou falando. Estou falando nem das pentecostais, que aí só Deus, né, para catalogar esse negócio, né? Não é não? Então a gente vê essa divisão enorme dentro de um povo que deveria ser resgatado nessa proposta aqui. Porque quem é a igreja? É o corpo de Cristo. Quantos corpos Cristo tem? Um só. Mas o que nós temos feito? Mutilado o corpo de Cristo. Não tem mãozinha andando por aí, irmão. Igual a família Adams. Não é? Não é não, Larissa? Igual as igrejas andando assim, ó, a mãozinha por aí. Quem será aquela criatura? Aí diz que é o corpo de Cristo. Dizem que é o corpo de Cristo. Mutilado, mas não existe. Deus olha para a terra e vê uma igreja, que é o seu corpo. E nós conseguimos fazer esse negócio. Deus olha para uma família e vê uma carne, mas nós conseguimos fazer essa divisão. Onde mesmo nós que somos casados, enxergamos a mulher, muitas vezes o homem, como adversário e vice-versa. Ou não é assim? Ou não tem pendenga? Ou não tem arenga? Escapar. Não é, irmão? Onde os pais olham para os filhos, ou melhor, os filhos olham para os pais como adversários, inimigos, como uma pedra de tropeço. Por que esse velho não morreu ainda? Vamos matar logo para pegar a herança? Estou exagerando, irmão? Mas é o que acontece. Tem sido assim, essa humanidade, não é? E quando eu olho o outro, eu vejo um concorrente. E a gente incentiva isso dentro das nossas igrejas. Sabe como? Eu estou pegando lá essa questão teológica, mas eu estou trazendo para a prática. Só para a gente perceber de fato como está o nosso estado. Mal. A gente está mal. Está ruim. A gente pega as crianças, por exemplo, olha, irmão, devia ser a esperança de falar, não, a gente deu ruim, está ruim, mas vamos ver se conserta nas crianças, mas a gente está estragando até as crianças. Aí as crianças na escolinha dominical, quem fez a lição mais rápido, quem decorou o versículo, aí ganha o prêmio, né? Sim. A gente não faz isso? Premia? Sim. Olha o que a gente está incentivando, a ela ser egoísta. Você é melhor mesmo, você tem que competir mesmo. Você merece o prêmio porque você é melhor do que os seus irmãozinhos, seus amiguinhos. A gente premia. O que nós deveríamos fazer, segundo a ótica bíblica? Você que se sobressaiu nisso, então compartilha com seus amiguinhos como que você conseguiu isso. Reparte o dom, reparte a dádiva, o recurso, as vantagens que você tem. Reparte isso. Olha, partilha isso. Comunica isso. Vive em comunhão. A gente já devia ensinar para crianças essas coisas desde pequenininha, dentro das igrejas, né? E a gente não faz isso. Então a gente já gera dentro da igreja crianças que vão ser competitivas, que vão ver o outro como um adversário. Olha, irmão, que coisa terrível. E a gente vê nas páginas da Bíblia, no Novo Testamento, mais ou menos alguns assim, querendo disputar, achar que é melhor do que o outro, que é superior, né? E dentro da igreja nós temos também, infelizmente, essa perspectiva de gente achando que é melhor do que o outro, ou a outra. Igreja achando melhor do que a outra. Aí não se relaciona. Aí o que entrou? Individualidade, soberba, egoísmo, falta a noção de família, né? Aliás, o que tem de gente se reunindo em nome de Jesus e que não tem uma harmonia não é brincadeira, irmão. Vocês devem conhecer algum lugar assim. Não é? Agora Deus está dizendo, não, eu criei o homem em minha imagem e semelhança, uma família. Eu criei um macho e fêmea e eles são um. E chamei eles de humanidade antes do pecado. Olha que coisa interessante. Mas no Evangelho vem a proposta do Evangelho de restaurar tudo isso, sabia, irmãos? A proposta do Evangelho é restaurar tudo isso. Então os casais cristãos deveriam ser restaurados nisso. As comunidades de fé deveriam expressar isso para o mundo aí, que aqui há união, há a partilha, nós devíamos chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. A gente devia assim fazer festa com o irmão que é honrado. Paulo vai dizer isso na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 11, não é? Capítulo 11, lembra o texto? Vamos lá, ver. Olha, irmão, o Evangelho é a proposta em restaurar isso. A gente está vendo o homem, a sua origem, a intenção de Deus criando esse homem, que intenção Deus tinha e tem ainda, né? Mas o que
esse homem se tornou, mas a gente vai ver o que o Evangelho propõe para que isso seja restaurado, e é possível ser restaurado. E nós somos, irmãos, esse povo chamado por Deus e convocados por Deus para ser restaurado assim, tá certo? Nós somos o agente de Deus para que esse milagre aconteça, e é milagre mesmo. Primeira, capítulo 12, Analice, eu falei 11, mas é 12, tá? Capítulo de número 12. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12. Eu vou ler todo o textozinho, irmão. Vai ser um negócio assim um pouco extenso. Se você sentir vertigem, ficar enjoado, fala que eu paro. Muito versículo assim um atrás do outro, né? Pode, não, dá tontura. Não é muito acostumado. Então, todos acharam 1 Coríntios 12, 12? Sim? Olha só, me acompanhe na leitura, tá? E me escute. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, então o corpo é um. Tem muitos membros, então isso aqui é o que? É unidade composta, tá certo? Unidade composta, mas é unidade, não deixa de ser unidade, só que é composto. Então, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Olha que coisa interessante, o jogo de palavras que Paulo faz. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, não sou, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse o olho? Imagina, consegue visualizar, irmão? Um corpo assim só de olhos? Coisa horrível, né? Coisa feia. E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Ou seja, se todos os membros fossem a mesma coisa, seria incompleto, seria enfermo, esquisito, horrendo. Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Então é Deus que decide essas coisas, né? E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Não existiria o corpo. Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, olha, irmãos. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vocês. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Eu duvido aqui, ainda que você não goste, do dedo mindinho, do pé esquerdo, com aquela unha encravada e com joanete, ainda que você não goste, esconda. Eu duvido se você pega um alicate e corta, duvido. É necessário, é necessário. Aliás, tira o dedão do pé, perde o equilíbrio. Tira os 2 polegares aqui, que era uma tática que se usava, inclusive no Antigo Testamento a gente vê isso, né? Capturava os guerreiros assim e cortava os 2 polegares, já era, acabou o homem. Podia ser grandão, forte, já era. Como que ia pegar a espada? Flecha, arco, não dava. Aqui, irmão. Olha, então tudo é necessário. Tudo é necessário, tudo. Verso 23, não é? E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Eu não quero nem falar desses membros aqui, tá? Vocês devem imaginar quais são, que a gente cobre eles, né? Trata até melhor deles e tal, pomadinha, os negócios. Vocês já sabem, mais ou menos, né? Então esse a gente acha mais feio, mas a gente cuida bem deles. Dá mais honra, no caso que Paulo está dizendo aqui. Porque os que em nós são mais honestos, não tem necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela. Olha, parece que Deus faz isso mesmo, né? Deus, ele exalta aquele que é mais humilhado e tal, e prova o seu amor e a sua bondade em nós, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Olha que coisa interessante. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governo, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres?
Têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Olha o que Paulo está trazendo, irmão. A gente tem que lembrar a igreja de Corinto. Vocês sabem como era o perfil dessa igreja, né? Gente que brigava até umas horas, processava os outros irmãos que não cumpriam a parte do negócio, gente fofoqueira, gente que queria ver o mal do outro. Isso é o perfil da igreja, dessa igreja chamada de igreja dos Coríntios. E aí Paulo vem trazendo, então, olha, vocês têm dons, Deus usa um de uma forma, usa outro de outra, mas é o seguinte, existe algo que vocês têm que ter, que é o amor. Aí ele vai escrever o capítulo 13, que é aquele capítulo que a gente conhece Esse até. caminho mais excelente é o É amor. o amor. Aí ele vai falar do capítulo 13, né? Ainda tivesse o dom de línguas, falasse a língua dos anjos, dos homens, operasse milagre, desse o seu corpo como mártir para ser entregue e tal, mas se não tiver amor, nada disso vale. Então havia, irmão, esse não entendimento, essa não vivência como igreja de Cristo que deve ser na igreja de Corinto, onde havia divisões. E Paulo vai dizer no capítulo de número 1, já aparece, né? Tinha uma família lá que já entregou a outra, e disse: aqui tem uma divisão enorme, porque um gosta do que fulano prega, o outro não gosta do que fulano não prega. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Parece que os de Cristo eram os piores. Deve ser os mais espirituais, né? Aqueles que acham que eu sou de Jesus. Então, parece que era o pior. Aí o capítulo 2, Paulo vai dizer assim: olha, eu não posso falar com vocês como gente espiritual, vocês são carnais, meninos em Cristo. Havendo entre vocês dissensões, inveja, contenda, vocês não são porventura carnais e não andais segundo todos os homens? Vocês não podem nem ser alimentados com a palavra forte. Olha o que Paulo vai dizendo: vocês são carnais, meninos em Cristo. Meu Deus! Está diferente, né? Né? E hoje ainda não está É diferente. ser humano, né? Então não mudou. Não mudou, irmão. É a mesma Mas coisa. tem muita gente que ou não entendeu o seu dom ou rejeita, porque quer fazer alguma coisa nada a ver, né? É. Muitas vezes você... É porque a gente coloca esse grau de importância, né, Annalise? A espiritualidade. A gente coloca essa questão assim: quem que são os maiores? Opa, pastores, pregadores, ensinadores, aqueles que profetizam, os que curam. Não, mas tem gente que não tem dom nenhum de cantar, todos afinados, e quer porque quer estar lá em cima cantando. Não deixa atrapalhando. Aí, olha, tem música aqui, depois vai reforçar esse negócio. Mas Vai eu já- aprender, dá para aprender, não dá, não, Ana? Dá, né? Faz, tem técnica de canto, né? Eu fiz aula de canto e fiquei mesmo de canto. De canto, não deu certo não, mano. Mas o chamado não é esse, André. Não, vi que não. Aí eu me toquei, Mas né? aí você vai ver, a gente vai vendo a importância que ninguém é salvo pelos dons, né? Graças a Deus. Graças a É pelos Deus. frutos, né? É. Não é dom. A questão, sabe o que é a questão maior, irmãos? É que a gente coloca coisas mais importantes e menos importantes. Esse é o problema. É que a gente acha que tem gente mais importante e gente menos importante. Por que a gente pensa isso? Porque a gente não sabe da origem do ser humano, de quem é o ser humano. Que cada um é importante, não é pelo que faz, é pelo que é. Não é pelo que tem, é pelo que é. Então a gente vive em uma geração tão corrompida que as pessoas valem pelo que tem, não pelo que é. Então você, na sociedade, se você tem posses, se você tem talentos, na igreja inclusive também, se você tem dons, você vale pelo que é, pelo que faz, pelo que produz. Nós vivemos uma humanidade industrial. Se você produz, irmão, você é bênção de Deus, é homem de Deus, é mulher de Deus. Se você possui bens, você vale pelo que possui, não pelo que é. É por isso que as pessoas se matam para adquirir bens, para mostrar aquilo que na verdade... Eu falo para os irmãos que nós adquirimos dinheiro para comprar. Aliás, nós nem temos dinheiro. A gente compra coisa que não precisa com dinheiro que não tem, para mostrar o que não é para as pessoas que a gente não gosta. É assim mesmo. É ou não é? É nós. Compramos coisas que nós não precisamos, com dinheiro que nós não temos, para mostrar o que não somos para as pessoas que a gente não gosta. Nós vivemos do quê? De aparência, não é? E nós não precisamos disso, irmão. Nós não precisamos mostrar uma super espiritualidade, não precisamos disso. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Por esse fato, todos deveriam ser valorizados da mesma forma, da mesma maneira, dentro da igreja principalmente,
Isso devia ser revelado, devia ser explícito isso. A comunidade que entendeu quem é, a quem representa. Olha só, nós deveríamos expressar isso, né? Então a gente já vai comparando aí se a gente está mal ou não está, se estamos desviados ou não estamos. Então a gente já vai percebendo aí que parece que nem nós estamos entendendo. Quanto mais as pessoas que não conhecem Deus, não entendem da palavra, não têm o Espírito Santo, não foram alcançados pela graça. Quanto mais essas pessoas. Agora o meu desespero, irmãos, é esse. Porque se nós somos essas pessoas, ou esse corpo que deve revelar Cristo às outras pessoas, e se nós não estamos revelando isso, meu Deus, o que será dessas pessoas? Que esperança elas terão? Já pensou, irmão, que responsabilidade que nós temos de representar? Nós somos o corpo de Cristo, seus membros em particular, mas o corpo de Cristo. É por isso que em uma comunidade de fé, onde há essas divisões, onde há essa forma de viver satânica, diabólica e humana, porque onde está a sabedoria de Deus? Tiago vai dizer um negócio interessante, eu quero ler com vocês. Tiago é tão prático. Tiago assim, não tem teologia nenhuma, Tiago, nenhuma, não tem conceito teológico, não tem elaboração difícil. Tiago assim é um provérbio do Novo Testamento. Tiagão vai na ferida. Tiago não elabora nada que é do céu, tudo que é da terra. É língua que tem que ser controlada, é soberba que tem que ser subjugada ao Evangelho, é provação que tem que aguentar, é pobre que tem que ser socorrido, é fé que só é mostrada por aquilo que a gente expõe na obra, na relação. Então Tiagão é um negócio assim, terrível. Capítulo 3 de Tiago, capítulo 3, a partir do verso 13, ele vai falar um negócio interessante, muito interessante. Porque eu falei esse negócio de terreno diabólico e humano, ele vai trazer umas expressões assim. Então, capítulo 3 de Tiago, verso 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Está perguntando, né? Ele se mostre pelo seu bom trato, as suas obras em mansidão de sabedoria. Verso 13 de Tiago 3. Mais o 14, né? Mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso, divisão, né? Em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Ela é terrena, ela é animal e ela é diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheio de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, que é um negócio que é assim que a gente enfrenta, que é terrível, e sem hipocrisia. Quando ele diz sem parcialidade, quer dizer, eu trato todos igualmente, não sou parcial. É o que também o Tiago vai dizer em outra ocasião, ele chama de acepção de pessoa. Então por que a gente trata as pessoas diferente umas das outras? Porque a gente acha que uma é digna de ser tratada de uma forma e outra é digna de ser tratada de outra forma. Não, não. Nem isso é. É pior ainda do que isso. É que a gente tem interesses desonestos. Por que a gente trata umas pessoas melhor do que as outras? Porque tem pessoas que podem me retribuir, outras não. É verdade. Então é pior ainda de achar que é digno ou não é digno. Então o negócio é mais diabólico ainda do que a gente pensa. Não é? Terríveis, né? Nós somos horríveis. Vergonha. Eu tenho vergonha de mim também. Né? Quem não se envergonha de si? Não se conhece, não sabe quem é. Porque quando a gente olha para dentro de nós, fala, meu Deus do céu, ou ser humaninho ruim. Aí a gente pega Paulo, escrevendo, eu acho que é capítulo 2, ele vai dizer, sabe quem é o ser humano? É uma cova aberta, com defunto em putrefação. A boca só tem coisa ruim, os pés só se apressam para fazer maldade, a mão é cheia de sangue, não há ninguém que faça o bem, não há justo nenhum, não há nenhum sequer, todos foram encerrados debaixo do pecado, é o que Paulo vai descrever o ser humano. O Isaías, no capítulo 1, nossa, aí vai ser um negócio terrível, vai dizer que o ser humano, da cabeça à planta dos pés, é como chagas podres, cheia de pus, não espremida, não tratada, todo o corpo enfermo. Olha, meu irmão, essa é a descrição do ser humano, é que é por conta do pecado. Então essa imagem e semelhança de Deus, depois do pecado, ela foi se distorcendo de uma tal forma que tem uns seres humanos que a gente olha e a gente fala assim, nossa, parece um animal,
parece um bicho, parece um demônio, não é? De tão horrível que se torna esse ser humano, ele vai se desumanizando, a ponto de se tornar, de ser parecido com um animal, com um bicho e com um demônio. Olha, tem ser humano que parece um demônio. Quem são os demônios? São seres que eles são destituídos totalmente de tudo que é bom, de tudo que é ético, de tudo que é moral, de tudo que é estético, de tudo que é belo, de tudo que é bom, tudo que vem de Deus. Então eles são esses seres desfigurados totalmente. O ser humano perdido e na eternidade será semelhante a demônios, porque a Bíblia vai dizer em Apocalipse que esses serão condenados por toda a eternidade. Lá no lago de fogo, o bicho não morre, o fogo não se apaga e nem o verme também perece. Quem é esse bicho? Quem é esse verme? Senão o ser humano que foi arrancado dele todo e qualquer resquício de imagem e semelhança de Deus, que parecerá com um verme e um bicho, porque Deus não jogará a sua imagem e semelhança no lago de fogo, mas arrancará do ser humano qualquer possibilidade, irmão, de imagem e semelhança de Deus nele. Isso para mim é o maior castigo que existe. Não é o tormento eterno, é de não se parecer com Deus em nada, a ponto de ser semelhante a um demônio, a Satanás. Olha, vocês estão percebendo que o negócio é grave? Que não é brincadeira. Professor, é interessante assim que a gente vai vendo assim que tem determinados pecados que o ser humano faz que aprisiona ele, né? E Jesus teve pessoas que, vamos colocar assim, o próprio Jesus teve pessoas que, antes de fazer um milagre exterior por fora, ele disse assim: perdoados são os teus pecados. É que é o que mais precisa, né? Não, mas estou falando que teve determinadas pessoas que o próprio Jesus, né, antes de levantar aquele paralítico, ele olhou para ele e falou: perdoados são os seus pecados, porque via nele como o pecado aprisionava a alma dele. Sim, né? Porque o mais importante não era a cura da paralisia, era a cura da alma, né? Era a salvação. Isso é o mais importante. E Jesus viu essa questão. Jesus olhou para aquele homem e viu ele perdido, disse: esse homem precisa de perdão, porque se ele não for perdoado, se ele não for alcançado, ele na verdade se tornará de mal a pior como ser humano. Então na verdade o Evangelho restaura isso, a humanidade. O que é o Evangelho senão a proposta de pegar esse ser humano que estava distante de Deus, e distante de Deus vai se tornando menos humano, né? Agora ele é aproximado de Deus em Cristo, sendo regenerado, ou seja, nascido de novo, gerado de novo, e em Cristo agora existe uma nova criação. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, na tua versão eu quero ver, na tua versão, que vai estar melhor na tua versão, que na maioria vai estar assim: os que estão em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Segundo aos Coríntios 5, 17. Na maioria das versões vai estar assim, né? Os que estão em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Na da Ângela, possivelmente vai estar assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Isso, uma nova pessoa. A maioria de nós vai estar criatura, mas é uma nova pessoa. Agora em outra versão, que eu pensei que estava azul, mas essa é boa também, mas o que eu queria é uma nova criação, não é nem, desculpa, não é criação mesmo, vai estar criatura na maioria das nossas versões, mas é criação, uma pessoa, mas uma criação. Então é uma nova criação. Em Cristo Deus está fazendo uma nova humanidade. Aquilo que Adão não deu conta, o primeiro Adão não deu conta, o segundo Adão, que é Jesus, é nele que Deus está formando uma nova humanidade. Se estiver em união. Em Cristo. Quem está em Cristo é uma nova criação, é uma nova pessoa, é uma nova forma de expressar Deus, porque a velha é de Adão. Nós nos parecemos mais com Adão ou com Jesus? É a pergunta que não quer calar. Vocês não precisam responder, mas precisam pensar. Nós somos parecidos mais com quem? Com o velho homem ou com o novo homem, que agora é feito à imagem e semelhança de Deus? Ou seja, em Cristo nós estamos sendo construídos até chegarmos à medida e estatura de varão perfeito,
cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de graça, cheio de disposição de sacrificar pelos outros, dar vida pelos outros, de amar incondicionalmente, de se entregar, de servir, de embora tendo poderes, não usa esses poderes para se favorecer, mas para favorecer os outros, que não usa da prerrogativa de ser filho de Deus para reivindicar nada de Deus, mas de se sujeitar à vontade de Deus em prol do outro. Estou falando de Jesus e eu estou falando daqueles que falam que são seguidores de Jesus, que deveriam ser assim. Mas como o discurso ficou duro, eu sei e reconheço, nós vamos ter a merenda agora, o intervalo, o recreio nós vamos ter